Senhoras e senhores, estamos ao vivo. E aí, tudo certo com vocês? Sejam todos aí bem-vindos à nossa aula experimental. Então, por que aula experimental? Esse conteúdo que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje faz parte da nossa imersão Azure Administrator. Tá? Então, se você ainda não garantiu a sua vaga nessa nova imersão, a gente vai ter ali 8 dias juntos para falar sobre os principais serviços e recursos do Azure. Ainda dá tempo de você garantir a sua vaga com o bônus, tá? Como nem todos ficam até o final, eu já vou colocar aí o link para quem já quiser dar uma olhada na imersão, quiser garantir a vaga aí com os bônus, tá? Então vão ser aí 6 dias para a gente ver o core do Azure, então a gente vai falar sobre os principais serviços, e mais 2 dias de bônus, onde a gente vai focar só na parte de migração. O que que eu migro para o Azure, como que eu migro, o que que eu sei se vale a pena migrar ou não. Então a gente vai ver em 2 dias totalmente focados aí só para essa parte de migração, tá? Mas vamos lá aqui para o nosso conteúdo aqui dessa aula experimental. Uma coisa que o pessoal ainda tem muita dificuldade de entender dentro do Azure é como as coisas se comunicam dentro de uma arquitetura. Então aqui tem uma arquitetura extremamente simples, apesar de ser simples, uma arquitetura que a grande maioria das empresas trabalham, utilizam dessa forma, só que aqui seria mais ali para um ambiente pequeno, para uma empresa pequena. E muita gente, quando olha para um desenho desse, bate o olho, até conhece ali alguns serviços e tudo, mas às vezes falta um pouco de conhecimento, de se aprofundar como que esses serviços eles acabam funcionando em conjunto, né? Porque não adianta eu ficar criando as coisas dentro da nuvem e esses recursos serem totalmente isolados. Então, esses recursos, em algum momento, vão precisar se comunicar. E aí que entra vários e vários serviços que a gente tem, não só para fazer essa comunicação, às vezes para garantir uma alta disponibilidade, às vezes para fazer um balanceamento de carga e por aí vai, ok? Então, aqui, só para a gente se situar aqui nesse desenho, o que que ele está ilustrando aqui para a gente? Aqui nessa parte de cima, ele está ilustrando aqui para a gente a internet, ou seja, coisas vindas do ambiente externo. Então, vai ser coisas que vai vir diretamente através da internet para acessar algum recurso que está dentro da minha subscription, dentro do meu ambiente lá da nuvem. Desse lado direito aqui ele está simulando um ambiente on-premises. E aqui no ambiente on-premises ele está simulando o quê? Uma matriz e várias pequenas filiais. Então é essa ilustração aqui da direita. E tudo que está aqui nesses quadradinhos aqui, tudo isso aqui já faz parte do Azure. Então tudo isso aqui são recursos que a gente vai falar aqui, que são recursos que fazem parte da cloud da Microsoft e do Azure. Cada serviço dele, ele vai ser responsável ali por um tipo de comunicação. Então notem que eu tenho comunicações vindas do ambiente on-premises, eu tenho comunicações vindas direto da internet, e se vocês notarem aqui as flechinhas, essas comunicações batem em recursos diferentes dentro do Azure. Então a gente vai entender o porquê de cada coisa bater em locais diferentes, porque isso aqui faz todo sentido quando a gente entende esses serviços. Então, aqui é Azure, aqui é Azure, aqui é Azure, aqui é Azure. Primeiro ponto que a gente, batendo o olho aqui, a gente começa a identificar, e isso é uma característica de ambientes em nuvem, não só ambientes em nuvem, muitos ambientes on-premise também vão trabalhar nessa forma. Se vocês notarem aqui, eu tenho aqui em vermelho, aqui nessa parte e nessa parte, eu tenho aqui, ó, Spoke 1, Spoke 2, Spoke 3, Spoke N, né? Poderia ser várias e várias.
E aqui em cima ele tem o que ele chama de Hub Virtual Network. Então, isso aqui é uma rede. Então, aqui, ó, Virtual Network. Então, isso aqui é uma rede virtual. E aqui dentro dessa rede virtual eu tenho os meus recursos, ok? Isso aqui, essa Spoke 3 é uma rede virtual com seus recursos. Essa Spoke 2, uma rede virtual com seus recursos. Essa Spoke 1, uma rede virtual com seus recursos. Então, só nesse primeiro quadrado aqui eu tenho 3 redes e aqui em cima eu tenho uma rede. Ok? Vamos entender o que que é esse conceito de Spoke e esse hub virtual. Se vocês notarem também, ele está simulando aqui para gente que cada rede dessa tem um workload rodando. Então, por exemplo, aqui ele tem workload S e SQL. Aqui S SQL, aqui S SQL. Desse outro lado, que também é uma Spoke, aqui já é diferente. Ele já tem banco de dados. Ok? E aqui embaixo, aqui é só a subscription e aqui o controle de acesso. A gente vai se concentrar nessa parte de cima aqui primeiro. Ok? Então eu tenho uma rede que tem IS-SQL, na verdade, 3 redes diferentes, IS-SQL. Então, isso aqui provavelmente são aplicações diferentes nesse desenho de arquitetura. Pessoal, mais alguém está com problema aí que não está ouvindo ou é só o Leonardo? Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Tá tudo certo? Compartilhem para mim, por gentileza, só para eu saber que eu não estou aqui falando sozinho. Tá todo mundo ouvindo bem? Estão vendo aqui a tela compartilhada? Beleza. Mais alguém? Não está conseguindo? Beleza, sim, vendo e ouvindo. Vamos lá, tem mais gente aí, só para eu saber que tá tudo certo para a gente dar continuidade aqui. Ó, maravilha, então acho que o problema deve ser com o Leonardo. Por aqui tudo ok, tudo certo, vendo, beleza. Então deve ser algum problema com o Leonardo ali. É só entrar e sair de novo que deve voltar. Mas vamos lá. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos imaginar que aqui na Spoke 1 eu tenho uma aplicação no IS, ou seja, uma aplicação web, e vamos imaginar que essa é a aplicação 1. No Spoke 2 eu tenho a aplicação 2, no Spoke 3 eu tenho a aplicação 3. Então são 3 aplicações diferentes e por esse motivo essas aplicações estão em redes diferentes dentro do Azure. Mas vamos imaginar que a aplicação 1 precisa falar com a 2, a aplicação 1 precisa falar com a 3 e vice-versa. Então as aplicações que estão na Spoke 1, Spoke 2 e Spoke 3, elas precisam se comunicar entre si. Só que se vocês notarem, essa setinha aqui é a setinha que faz a conexão das minhas redes virtuais. Então, olha só, isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? Quando a gente fala de rede virtual dentro do Azure, a minha Virtual Network, a Virtual Network, ela é o limite de conexão. O que que isso significa? Que se eu tenho 2 redes virtuais, eu preciso fazer configurações para que essas redes virtuais diferentes se comuniquem. Então, por padrão, não há comunicação entre redes, ok? E dentro do Azure existe um recurso, que é esse que está aqui, ó, Virtual Network Peering, que é o recurso que ele vai ser o responsável por criar a conexão de uma rede na outra. Então, por exemplo, ele está mostrando aqui que a Spoke 1 tem um peering com essa rede, então a Spoke 1 se comunica com essa rede. Ele está mostrando aqui que a Spoke 2 tem o peering para essa rede, então essa Spoke 2 se comunica com essa rede. E ele está mostrando que a Spoke 3 tem um peering, então eu tenho a conexão dessa rede com essa rede. Então, se vocês notarem, todas as spokes aqui, elas têm comunicação direta com essa rede aqui de cima. Só que elas não têm
comunicação entre si. Então, eu não tenho peering da Spoke 1 para Spoke 2, da Spoke 2 para Spoke 3 e por aí vai. Então, a única conexão que eu tenho é da Spoke para essa rede aqui em cima. Esse tipo de topologia é um tipo de topologia muito comum, muito utilizado, que é a topologia que a gente chama de hub spoke. O que consiste essa topologia de hub spoke? Eu vou concentrar toda a minha comunicação numa rede denominada de hub. Então, toda a minha comunicação obrigatoriamente precisa passar na rede de hub, independente de qual é o destino. Se o destino for externo, se o destino for o próprio Azure, não interessa. Toda comunicação obrigatoriamente precisa passar pela rede Spoke. Por isso, pela rede de hub. Por isso que nesse desenho de arquitetura, a gente não tem comunicação de Spoke para Spoke, é só de Spoke para hub. Por quê? Se eu tivesse aqui, por exemplo, esse peering da Spoke 1 para Spoke 2, a minha comunicação de origem Spoke 1, destino Spoke 2, ela não passaria pela hub. Então, eu não estaria trabalhando nessa topologia de rede hub spoke. Só que qual que é a grande vantagem de trabalhar nessa topologia? A grande vantagem é que, primeiro, eu tenho o meu tráfego todo centralizado, então eu não tenho tráfego dividido por um monte de local, ele está todo centralizado. E a partir do momento que o meu tráfego está centralizado, eu posso, por exemplo, que é o que ele colocou aqui, eu posso ter um firewall filtrando esse tráfego, mesmo que seja um tráfego interno. Então, nesse desenho aqui de hub e spoke, a minha spoke, então quando a spoke 1 quiser falar com a spoke 2, o pacote vai para a rede de hub, bate no firewall, o firewall faz a filtragem do pacote e roteia o pacote para a rede de origem, de destino. Então, toda a comunicação passa pela rede de hub e a hub faz a filtragem do pacote e encaminha isso para o destino. Então, aqui são as vantagens. Eu tenho toda o tráfego centralizado, então todo o tráfego vai passar por um local centralizado, independente de quem é origem e destino, e eu posso ter um firewall filtrando todo esse tráfego. Porque, né, hoje a gente fala muito, não sei se vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar, coloca um eu aí. Quem já ouviu falar lá do Zero Trust? Né? O conceito de Zero Trust, ou ZTNA, que seria o Zero Trust Network Access. Ok, isso eu Até entendo. até a Siri quis falar aqui, ó. Cara, isso aí é um conceito novo e um conceito extremamente útil, né? De forma simplificada, o que que ele quer dizer? Cara, a comunicação, né, o conceito por trás do Zero Trust é a comunicação, ela não é segura em nenhum local, independente de onde está vindo. Então, essa questão de eu filtrar os meus pacotes dentro do próprio Azure faz parte de um conceito Zero Trust. E outra, o que que o conceito Zero Trust também bate forte? O mínimo de privilégio possível. Então, quando a Spoke 1 for comunicar com a Spoke 2, eu não preciso liberar tudo. Eu não preciso deixar N-to-N, todas as portas liberadas. Como a comunicação vai bater no meu Fire, eu posso ir lá no meu Fire e falar: eu só estou liberado a passar esse tipo de conexão. Por quê? E olha que interessante isso aqui. Se eu configurasse um peering de Spoke para Spoke, o peering eu não consigo limitar o que pode e o que não pode. É tudo. Então eu teria que filtrar isso em outra camada, só que filtrar isso em outra camada ia aumentar muito o meu esforço para administrar o ambiente. Então, a topologia de hub spoke, ela me ajuda muito nisso também. Por quê? Eu tenho a comunicação lá com a minha rede de hub e essa conexão vai bater no firewall. E lá no firewall eu vou definir o que pode ou não ser acessado. Então, isso aqui é uma solução que tem o Zero Trust por trás, levando os conceitos de Zero Trust. Beleza? Beleza, vamos avançando aqui. Então, essa parte de conectividade. Então, por que que essas aqui está escrita Spoke e por que que essa aqui é a Hub?
tá? Depois a gente vai para esse cara aqui, que esse aqui é um outro recurso para um outro tipo de cenário. E a minha hub, então lembra, tudo vai bater na hub. O que que significa tudo? Tudo que for para dentro do Azure, tudo que for para fora, para a internet, e tudo que vier da internet. Então, a minha rede de hub com o meu Firewall e outros recursos que vão ser compartilhados, eles ficam nessa rede, e essa rede é muito assim, apesar de ter esse nome, né, Hub Spoke, esse tipo de topologia é muito parecido com o que a gente tem no ambiente on-premise quando a gente fala da DMZ, né? O que que é a DMZ? É uma rede que eu tenho entre a internet e a minha rede local. Eu tenho essa rede no meio. Então, a minha rede de hub ela vai funcionar de forma bem parecida. É ela que vai ficar entre as minhas outras redes, onde estão os meus recursos, que é a Spoke, e a internet. Então, ela vai ficar ali no meio. Só que esse no meio aqui é dentro do Azure já, tá? Tudo isso aqui é dentro do Azure. Então, aqui eu tenho o Azure Firewall, aqui a gente tem um recurso chamado de Application Gateway, que é um balanceador de carga Layer 7, né? Então ele consegue balancear a carga a nível de aplicação, é um balanceador mais avançado. E aqui embaixo, na Spoke, para a gente fechar toda essa parte de conexão, a gente tem aqui os load balancer aqui tradicionais, que são load balance Layer 4, ok? Então, quando a gente fecha essa arquitetura e entende a conexão como está sendo feita aqui nesse ambiente, então alguém vindo da internet, ele vai bater no meu Fire, então meu Fire vai ter toda a proteção, proteção de DDoS, bate no meu Firewall, o Firewall vai receber isso e vai ver qual que é o destino. Essa comunicação está liberada para o meu destino? Se sim, ele encaminha para o destino. Então aqui o que, que ele está ilustrando? Por se tratar de mais de uma máquina, de aplicação web, essas máquinas podem estar atrás do load balance, para que eu possa balancear as minhas conexões entre as duas máquinas. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele pega o pacote, encaminha para o load balance e o load balance aqui embaixo ele vai balancear essa conexão para as duas máquinas web. Ok? Então, aqui seria esse cenário. Aqui ele está usando diferente porque ele está batendo direto no Application Gateway, tá? Qual que é a grande diferença do Application Gateway para o Load Balance tradicional? Então, como o Application Gateway ele trabalha na camada 7, né, quando a gente pega ali a camada do modelo OSI, ele trabalha lá na camada 7, ele tem configurações mais avançadas e ele, diferente do load balance tradicional, o load balance de layer 7, ele consegue olhar para a aplicação. Então, ele consegue identificar se a aplicação está indisponível. O load balance tradicional, ele só está na camada de rede, ele só valida a conexão. Só que, às vezes, a conexão está ativa, só que a aplicação está indisponível. O load balance já não consegue tratar isso. Se a conexão está ativa e a aplicação está indisponível, ele vai encaminhar a consulta também para onde a aplicação está indisponível, porque ele não consegue chegar nessa camada. Ele é um balanceador mais simples. O load balance, o application gateway, que já é layer 7, ele já consegue ir a nível de aplicação. A gente consegue trabalhar com listener, por exemplo. É muito comum em aplicações de RP a gente ter vários módulos. Então você pega o RP, tem a parte lá financeiro, tem a parte de, sei lá, logística, a parte de inventário, enfim, vários módulos. Eu consigo, através de um balanceador Layer 7 como o Application Gateway, falar assim, ó, quando for uma conexão para o módulo financeiro, você encaminha para esse pool de balanceador. Ah, quando for para estoque, você encaminha para esse outro pool. Então, ele tem uma inteligência por trás que faz com que ele seja uma solução bem mais avançada, só que também mais cara. Já o load balance tradicional, cara, ele recebe a conexão numa porta e lá ele tem que falar, cara, eu tenho que enviar para esse pool de máquina nessa porta. Ele morre aí. Ele já não consegue fazer essas validações a nível de aplicação. Ele fica bem limitadinho ali dentro da camada de rede, tá? Já o Application Gateway, ele é bem mais avançado. Então, geralmente, quando a gente coloca
uma aplicação que precisa ser acessada externamente, a gente coloca o Application Gateway ao invés do Load Balance, pelo o Application Gateway ter características e funcionalidades mais avançadas. Entre elas, dentro do Application Gateway, eu consigo habilitar o WAF, né? Que é a proteção ali para aplicações web. Então eu consigo ter o Application Gateway balanceando o Layer 7 e o meu WAF protegendo essa conexão através de várias policies que a gente pode criar. Então aqui são esses dois cenários que ele está falando. Esse primeiro cenário aqui, a conexão chega e bate no firewall, o firewall em cima das suas regras libera ou não. E essa outra, por eu ter um application gateway aqui na outra ponta, a conexão entra direto pelo application gateway, então não passa pelo firewall, entra direto pelo endereço IP público do application gateway, só que lá no application gateway tem o WAF habilitado e o WAF vai fazer essas validações com as políticas do que pode e o que não pode passar, antes de jogar essa conexão para dentro, tá? Então aqui esse conceito a gente fala aqui de um balanceador, né, de um application gateway, tanto interno quanto externo. Essa é uma outra vantagem que a gente tem com o app gateway. O meu Azure Load Balancer, quando eu estou criando e configurando ele, eu preciso determinar na criação se ele vai ser interno ou externo. Então, ele não pode ser interno e externo ao mesmo tempo. Já o Application Gateway, ele pode ser tanto interno quanto externo, um único Application Gateway. Então, eu não preciso de um Application Gateway externo e um interno. Eu posso fazer com que o mesmo Application Gateway assuma as duas funções. Maravilha? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender esses conceitos, essa ligação, esses recursos começando a se conectar? Tá dando para entender? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente avançar? Hora de fazer pergunta é agora, hein? Se ninguém fizer pergunta, é que tá top o entendimento. De boa, tá ok. Maravilha. Então vamos continuar, mas eu tô de olho aqui no chatzinho aqui. Qualquer coisa, vocês podem me interromper aí para colocar as dúvidas de vocês, tá? Mas vamos lá. Se vocês notarem aqui, eu tenho outro componente aqui em cima chamado Azure Front Door. Pessoal, uma coisa que alguns de vocês já, cara, me ouviram falar isso milhares de vezes, é que o Azure, não só o Azure, qualquer solução de nuvem, ele vai entregar vários recursos diferentes para atender uma necessidade. Então, se você pegar, por exemplo, eu quero que nem esse desenho, eu quero um recurso de balanceamento de carga. Nesse desenho de arquitetura, ele está mostrando para a gente três recursos diferentes para fazer balanceamento. Então, ele está mostrando dois que a gente já viu, o Azure Load Balance, balanceador Layer 4, mais básico. Application Gateway, balanceador Layer 7, algo mais completo. E a gente tem o Azure Front Door, que é um outro balanceador também. Então, esse é o grande problema que a gente pega no mercado e nos profissionais que estão entrando hoje. Eles não têm o conhecimento das soluções para saber escolher qual é a melhor. Porque cada um desses balanceadores, eles têm um propósito específico. Não adianta eu querer colocar o Application Gateway para todo mundo. Por quê? Porque o Application Gateway, por ser uma solução mais robusta, ela é mais cara. E às vezes não vale a pena eu colocar ela em tudo. Às vezes o load balance tradicional, que é extremamente barato, já atenderia a minha necessidade. Então eu preciso conhecer um pouco mais a fundo o que cada recurso entrega para mim, para que eu possa escolher o melhor. Aqui é um exemplo. Cara, se cair um projeto lá, a gente precisa de um balanceador de carga. Aí beleza. Você tem três, como saber qual que eu vou escolher para cada ambiente? Dois a gente já viu, um é Layer 4, ou seja, se eu preciso de um balanceador só para fazer o balanceamento na camada de rede, cara, é esse aqui porque ele é o mais barato e vai atender a necessidade. Agora, se eu preciso de um balanceador Layer 7, que já vai balancear determinados módulos da aplicação, que vai ser acessado externamente, que precisa de um WAF, aí eu vou pro Application Gateway.
E agora entrou esse outro que é o Azure Front Door. Qual que é a diferença dele para esses outros dois? O Azure Front Door, ele já é um load balancer que a gente chama de a nível regional. O Azure, ele é formado, né, por várias regiões. A gente tem várias regiões ao redor do mundo. Brasil, Estados Unidos, Japão, os países da Europa. Então a gente tem várias regiões. Cada região do Azure, ela é composta pelo que a gente chama de zona de disponibilidade. Então cada região tem 3 zonas de disponibilidade. Quando a gente fala do Application Gateway, eu estou falando de um balanceador Layer 7 e eu posso balancear recursos que estão dentro da mesma região. Então, o recurso ele pode estar em qualquer zona de disponibilidade, mas tem que estar dentro daquela região. Por exemplo, o Brasil. Se eu criei um Application Gateway no Brasil, só vou conseguir distribuir essa carga para recursos que estão dentro da região do Brasil. Se uma perna desse recurso tiver numa outra região, por exemplo, Estados Unidos, eu não consigo fazer com que o Application Gateway balanceie para lá. Ele fica limitado dentro de uma região, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, imagina que eu tenho aqui o meu Application Gateway e eu tenho essas duas máquinas aqui. Se essa máquina aqui tivesse no Brasil e essa nos Estados Unidos, eu não conseguiria fazer isso. O Application Gateway não me permite isso. Ele é um balanceador Layer 7, só que só funciona dentro da mesma região. Já o Front Door, ele vai ter um recurso de CDN por trás. Por ele ter esse recurso de CDN por trás, ele é um balanceador geográfico. Então eu consigo ter um front door, a conexão chegando no front door, e o meu recurso, um está no Brasil e o outro está nos Estados Unidos. Então, o front door, ele sabe tratar essa informação por conta do CDN que ele tem por trás. Tá? Então, são essas diferenças que a gente tem. Então, por isso que eu falo, hoje, para trabalhar com Azure, por isso que alguns de vocês já me ouviram falar isso também, né? Que não existe função júnior para nuvem, porque eu preciso conhecer muito bem os recursos, né? Um júnior não conheceria essa divisão. Só que como eu vou propor uma solução de balanceamento sem conhecer todas as soluções que o Azure me oferece? Como que eu vou conseguir escolher a melhor, a que realmente atende a minha necessidade? E aqui estou dando o exemplo apenas do load balance, mas a gente tem isso para outros vários recursos. E se eu não conhecer, eu acabo selecionando ali um recurso que não é o mais recomendado para aquele cenário. No AFIM pode correr casos de falso positivo. Isso aí a gente tem basicamente qualquer ferramenta de segurança que trata, a gente sempre tem essa questão, tá? É que aí a gente consegue fazer outras integrações, que não está nesse desenho, como eu falei para vocês, esse desenho é um pouco mais simples, mas a gente consegue fazer integração com uma solução que aí já é de segurança, de tratar incidente e tudo mais do Azure, que é o Sentinel, né? Então aqui esse cara ele é mais de frente ali para saber o que passa, o que não passa. Agora, a tentativa de ataque, em que local que o ataque está acontecendo. Aí eu já tenho outras soluções que já são específicas para isso, tá? Dentro do Azure a gente tem uma solução chamada de Sentinel, que aí é ela que vai cuidar dessa questão de falso positivo, se foi positivo, onde que está o ataque, o que que está acontecendo, beleza? Beleza, então tenho aqui o front door, então aqui ele está até, ó, remote hub, então aqui ele está colocando como se essa outra rede tivesse em uma outra região, e o front door podendo balancear para essa rede remota e também para essa rede aqui. Então são redes que estão em duas regiões diferentes. Então o recurso que a gente tem para balancear carga a nível geográfico, o Azure Front Door, ok? Agora vamos pegar aqui esse segundo pedaço aqui que ele está ligando aqui o ambiente on-premises e como que a gente faz aqui, o que que são, né, cada um desses componentes e por que que ele está diferente daqui. Aqui, então, primeiro, aqui, internet, a gente está falando que eu estou vindo de uma rede que não é segura. Então, por isso que eu tenho aqui várias travas, né, o firewall aqui no meio, para que eu consiga filtrar muito bem quem está chegando e se pode ir adiante ou não.
Agora, quando a gente vai para o nosso ambiente on-premises, com a nossa matriz, com as nossas filiais, aqui a gente já parte de um pressuposto que eu estou conectando uma rede segura, que é a minha rede local. Então, eu quero conectar o meu data center, a minha rede, com o Azure. Então, aqui a gente parte de um pressuposto que essa conexão ela já é uma conexão segura, apesar que, tá? Uma aspas aqui, tem muita rede, e para falar a verdade, eu recomendo, tem muita rede que, mesmo vindo aqui do ambiente on-premises, essa conexão chega aqui no SD-WAN, só que isso passa pelo Fire. Então, ao invés dele ter essa perninha jogando a conexão, ele conectaria com o Fire e do Fire ele jogaria para cá. Então, são dois cenários diferentes. Se você garante com que sua rede é segura, é que aqui, se a gente pegar esse conceito daqui, a gente mata um pouco do conceito do Zero Trust, que é, cara, independente de onde está vindo a conexão, eu já trato que ela não é segura. Então, se eu deixar desse jeito aqui, eu estou matando o conceito de Zero Trust. Se eu quero o conceito de Zero Trust aqui, eu vou colocar um salto a mais. Quando eu fechar essas conexões VPN Express Route aqui, eu mando para o Firewall, aí o Firewall faz o trabalho. Tá? Só para vocês entenderem variações aqui que a gente pode fazer. Mas vamos entender esses componentes que ele está colocando aqui. Então, aqui, ele está colocando que ele tem uma matriz e pequenas filiais. Então, aqui, né, ele está falando, ó, eu tenho uma matriz que pode ser grande e eu tenho filiais que são pequenas. Para a matriz que é grande, ele está utilizando um recurso que a gente chama de Express Route, tá? Existem basicamente duas formas, três, na verdade, de eu me conectar com recursos no Azure. Um é direto através da internet. Então, eu utilizo a internet para chegar no meu recurso que está no Azure. Segundo, eu tenho o Express Route, né? O que é o Express Route? Apesar de a gente ter algumas configurações, mas o que acontece? Basicamente, a gente utiliza dois tipos de configurações do Express Route. Um é quando o Express Route ele está atrelado a um data center parceiro Microsoft. Então, é um data center que você pode fazer um colocation lá, colocar os seus servidores lá, equipamentos e tudo mais. E esse data center, ele tem uma conexão direta com o Azure. Então, você aproveita que esse data center tem conexão direta com o Azure e você faz a sua conexão com o Azure através desse data center. Então, por exemplo, se pega aqui em São Paulo, a gente tem a Equinix, né? Então, a Equinix, ela tem um link direto com o Azure. Então, eu posso contratar um Express Route pela Equinix e fazer essa conexão direta. Então, eu conecto na Equinix, da Equinix eu acesso direto o meu ambiente do Azure através do Express Route. A gente tem algumas vantagens de ter o Express Route, principalmente relacionada à velocidade, tá? E a vantagem que é uma conexão direta. Eu não vou pela internet, é uma conexão direta, então é uma conexão segura. E a gente tem a VPN, as tradicionais VPN, tá? Qual que é a diferença da VPN para o Express Route? O Express Route é uma conexão direta. A VPN eu utilizo da internet para fechar um túnel VPN com o Azure. Então aqui é como se fosse uma VPN tradicional que a gente tem hoje nos nossos data center, uma VPN site to site. Só que esse site to site, ao invés de eu ligar a minha empresa com outra empresa, eu estou ligando a minha empresa com o Azure. Ok? Então aqui ele está ilustrando o quê? Como a matriz tende a ser maior, o nível de tráfego que vai precisar é maior. Então, vamos estabelecer um Express Route, porque além de ser uma conexão direta, mais segura, também tem uma velocidade maior. E para os outros escritórios que são menores, a gente pode fechar uma VPN site to site, tá? Essa VPN, ela poderia até ser uma VPN client to site. E pensa, às vezes eu tenho lá um escritório que tem 3 pessoas. Vale a pena eu comprar um dispositivo de VPN para fechar uma VPN site to site. Para esses 3 colaboradores, eu posso configurar uma VPN client to site. É uma VPN que conecta aquela máquina com o Azure. Ok? E aqui ele está falando de um outro recurso que a gente tem dentro do Azure, que é o Virtual WAN. Para que serve esse Virtual WAN? Quando eu tenho
essas conexões WAN, né, essas conexões geográficas de vários pontos diferentes, a Microsoft ela recomenda utilizar o Virtual WAN para a gente ter um ponto central de gestão dessas conexões externas que estão acontecendo de várias localidades. Se eu tivesse apenas uma localidade, não precisaria ter o Virtual WAN. Eu teria aqui a minha solução de VPN, fechou a VPN, conecta ali nos recursos. Só que por se tratar de várias localizações diferentes, a gente tem esse componente chamado de virtual, onde a gente consegue centralizar todas as conexões e configurações de rede. Então, todas essas conexões, independente vindo do Express Route, VPN diferente para cada filial aqui no exemplo, ela vai bater no mesmo Virtual WAN. É nele que eu vou fazer todo o gerenciamento de liberação de porta, quem pode conectar, qual que é o endereço IP da VPN. Então, eu faço de forma centralizada aqui. Porque se eu não tivesse o Virtual WAN nesse cenário, o que, que eu teria que fazer? Eu teria que ter um Virtual Network Gateway, né, solução de VPN do Azure, para cada escritório. Então, cada escritório teria que ter sua solução VPN para conectar independente uma da outra. Então, com o Virtual WAN, eu consigo centralizar. Então, toda vez que a gente tem conexões WAN, né, chegando de várias localidades diferentes, a gente recomenda ter o Virtual WAN para que a gente possa centralizar essa gestão e configuração também do nosso ambiente. Maravilha? E aqui para baixo é a mesma coisa que a gente viu aqui. Então, a partir do momento que essa conexão está estabelecida, então esse aqui é aquele primeiro cenário. Não vou passar pelo Fire. Então, fechei a VPN aqui no Virtual WAN ou fiz a conexão via Express Route, eu já posso acessar o meu recurso. Aqui, de novo, ele está falando que o recurso está atrás de um balanceador. Então, o recurso chega no balanceador e ele balanceia ali para as máquinas. Tá? Pegando aquele outro cenário que eu falei para vocês, que aqui entraria o Zero Trust, ao invés de bater aqui no Virtual e ele distribuir essa conexão direto para o destino, ele jogaria para o Firewall fazer toda a filtragem, aí sim ele jogar para o destino, tá? Aí aqui vai depender muito da empresa, compliance, parte de segurança, tá? Mas aqui, só lembrando, mas isso aqui não é inseguro, não tem o firewall. É que aqui a gente parte do pressuposto que a minha rede local é uma rede segura, porque se eu não conseguir garantir a segurança da minha rede local, como que eu vou garantir o resto? Então eu parto do pressuposto que isso aqui é seguro. Beleza? Pessoal, até aqui alguma dúvida, tá? A gente já tá indo aí para os finalmente, pegar esses dois caras aqui embaixo, mas essa parte aqui mais voltada para conectividade, Virtual WAN, Express Route, VPN. Alguém tem alguma dúvida? Maravilha. Tudo certo. Se quiser mandar mensagem só para mim também, pode mandar. Mas só para eu saber que dá para a gente seguir aqui. Beleza. Tá? Então, como eu falei para vocês, isso aqui é uma arquitetura, apesar de ser simples, é uma arquitetura muito utilizada. Então, assim, importante entender aqui cada componente aqui. Como eu falei, é bem simples aqui, não está colocando outros serviços mais complexos, porque não daria tempo para a gente falar sobre esses serviços, né? Então, aqui não tem serviço de SQL, aqui não tem parte de container, aqui não tem putz, cara, a parte de monitoramento, a parte de analytics, a parte de data, enfim. Aqui é bem simples. Cara, depende muito, tá, Germano? Tem várias configurações, mas, cara, você tem configuração de 10 GB, 50 GB, 100 GB. Assim, são larguras, assim, para grandes empresas mesmo, tá? Então, assim, a gente tem largura grande para atender a necessidade das empresas. Tá? Mas no SKU você consegue escolher qual a velocidade você quer trabalhar, porque cada velocidade você vai ter ali um custo atrelado com isso por trás. Beleza?
E para a gente finalizar, pessoal, tem muita gente que às vezes, né, começa a estudar, começa a ver coisas relacionadas à nuvem e acha que, pô, acha que é coisa do outro mundo, que funciona diferente, é tudo diferente do que eu já vi na minha vida, enfim. Só que acontece, eu tenho aqui todos os meus recursos e por trás eu tenho a parte de autenticação que precisa acontecer. Então, eu preciso me autenticar. Essa autenticação vai vindo ali da parte de autorização, que é uma vez autenticado, o que que eu posso acessar. E dentro do Azure, a gente tem o Azure AD, ou agora o nome novo, já há um tempo, o Microsoft Entra ID. Então não é porque eu estou na nuvem que não vai existir mais autenticação, não. Existe todos os serviços que eu tenho dentro do Azure, serviços nativos, que nem aqui, por exemplo, o Azure Firewall, o Application Gateway, Azure Load Balance, então recursos internos do Azure quando precisam se autenticar, eles utilizam o Entra ID. Agora, se eu tenho máquinas virtuais dentro do Azure, eu posso tanto fazer com que essas máquinas virtuais se autentiquem no Entra ID, quanto eu posso integrar isso com o ambiente on-premise e fazer com que ela se integre com o meu Active Directory, por exemplo. Então, eu tenho essa opção também, mas preciso ocorrer a autenticação lá dentro. E falando de serviço, quem autentica o serviço é o Microsoft Entra ID. Por isso que obrigatoriamente eu criei uma subscription no Azure, obrigatoriamente aquela subscription vai ser atrelada a um tenant do Entra ID, porque não tem como eu subir serviços e recursos dentro do Azure sem autenticação, ok? E o mesmo vale para resolução de nome. Então não é porque eu estou no Azure que as coisas vão acontecer de forma mágica. Eu vou digitar o nome, vai resolver e tudo certo. Então eu também tenho serviços de resolução de nome DNS dentro do Azure, tanto para resolução de nome interna, para uma rede interna, quanto solução de DNS externo. Então posso pegar o meu site externo, a minha aplicação externa e trazer esse DNS externo que está lá no meu provedor para dentro do Azure também. Então, o Azure ele tem tanto serviços de DNS externos, quanto serviços de DNS tanto interno, quanto serviços para ambiente híbrido, né? Quando eu tenho o ambiente on-premises ligado com o Azure. Então, são três serviços basicamente que a gente tem. Só para resolução dentro do Azure, resolução híbrida, outro serviço, e resolução externa, outro serviço. Maravilha? E aí, curtiram o conteúdo? Deu para entender essa arquitetura aqui? Se vocês se depararem com esse desenho de novo, vão conseguir interpretar, entender o que está ali no desenho e principalmente como funciona esses serviços, como eles estão se comunicando. Maravilha? Show de bola, né? Show de bola. Então, como eu falei para vocês no começo da nossa aula, essa aula é uma aula de aquecimento, né, para nossa imersão Azure Administrator, que vai começar na próxima semana. Acho que é próxima semana já, dia 17. Isso, próxima quinta-feira, sem ser a quinta dessa semana, na próxima. Então, a gente vai começar a nossa imersão Azure Administrator. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, só para vocês ter uma ideia do que a gente vai ver dentro desses dias. Se eu conseguir achar a página aqui. Então, aqui é o que vocês vão aprender em cada um dos dias. Então, ali no dia 17, a gente vai falar mais ali sobre a parte de computação, né? Então, a gente vai falar sobre máquina virtual, sobre acessar a máquina virtual de forma segura, backup, snapshot de VM, que muda bastante do que a gente está acostumado com o ambiente on-premises. Aqui a gente vai falar um pouquinho também de function, que a gente está dentro dessa parte computacional. Cara, assim, parte de máquina virtual tem que entender bastante dentro do Azure, porque tem muitas e muitas empresas hoje que gastam uma grana porque cria a máquina virtual errada e deixa rodando, tá? Então, cara, assim, já peguei várias e várias empresas onde a gente conseguiu diminuir o custo de máquina virtual mais de 70%, porque estavam utilizando máquinas virtuais de forma incorreta. Então, não é porque a máquina virtual é simples
Dentro do Azure nem tanto, porque são várias configurações e dependendo do que eu faço, pode fazer com que minha máquina virtual fique mais cara ou fique mais barata. Então é importante conhecer cada uma das configurações. Então a gente vai passar por cada uma delas, seja para Windows, seja para Linux, tá? Segundo dia, parte de redes e armazenamento. Então a gente vai montar essa topologia Hub Spoke na prática, porque é uma topologia que as empresas usam. Então vocês vão aprender a utilizar na prática. Então lá a gente vai entender o que é essa VNet, como cria, por que que elas não se comunicam, como que a gente cria o peering para fazer com que elas se comuniquem, trabalhar com subrede, trabalhar com a parte de gateway, utilizar o NSG, que é como se fosse um firewall local que a gente tem aqui dentro do Azure, configurar o load balance. Então, dentro daquela arquitetura que a gente viu os load balance, a gente vai fazer na prática, criar um load balance, ver ele se comunicar com as aplicações que estão abaixo. A parte de armazenamento no Azure, que é algo também, na verdade, assim, eu quando comecei a estudar nuvem, foi uma das coisas que eu tive um pouco mais de dificuldade, que a parte de armazenamento dentro da nuvem muda muito do que a gente está acostumado. No ambiente local, a gente só está acostumado com um disco que eu apresento para a máquina virtual e utilizo. Lá é diferente, tá? Então a gente vai entender o que é esse armazenamento, a gente vai falar dos blob, dos discos, dos file share. Então, são vários tipos de armazenamento que eu consigo trabalhar dentro do Azure para atender cenário específico. Então, a gente vai entender, criar todos eles e ver eles funcionando para a gente entender em que cenários eu utilizo um, que cenários eu utilizo o outro. Depois a gente vai para monitoramento e gerenciamento de recursos. Então aqui a gente vai falar muito do Azure Monitor, uma solução bem legal para fazer monitoramento em tempo real. A gente consegue integrar o Azure Monitor aqui com o Log Analytics e o Application Insight. Esse Application Insight ele é muito legal, porque assim, vocês concordam comigo que uma coisa é o monitorar a máquina. O que seria monitorar a máquina? CPU, memória, processador. Mas às vezes o que está no gargalo não é os recursos de hardware, é a aplicação que enfileirou lá alguma coisa. Então, como que eu faço para olhar para dentro da aplicação? Então, dentro do Azure, a gente tem esse recurso chamado de Application Insights. Então, eu paro de olhar para a máquina e olho para a aplicação. A gente vai falar também bastante sobre gerenciamento de custo, algo muito importante. Então, vou trazer algumas ferramentas bem legais para vocês que ajudam a gente a diminuir custo pra caramba, principalmente para máquina virtual. Então, a gente vai falar, eu vou mostrar a ferramenta aqui do Azure Custom Manager, como que a gente utiliza ela para fazer a gestão, acompanhar os gastos, ver se não tem nada fora da curva, gastando muito. Então, a gente vai ver também toda essa parte de gasto e falar de backup e recovery, algo importante. Então, a gente vai falar aqui do Azure Backup e o Site Recovery. Então, eu tenho tanto a solução de backup dentro do Azure para tirar e armazenar backup de acordo com as políticas que a gente estabelece, como também a parte de Site Recovery, quando eu preciso ter um DR. Então, eu posso, por exemplo, ter todos os meus recursos no Azure no Brasil, eu posso ter um site DR caso aconteça alguma coisa com a região do Brasil, eu posso ter um site DR nos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente vai falar sobre backup e disaster recovery. Depois, a gente vai falar sobre essa parte de autenticação, de identidade com o Entra ID. Então a gente vai entender como que a autenticação ocorre dentro do Entra ID. Então, ela é bem diferente do Active Directory, completamente diferente. A gente vai ver a parte de gerenciar usuários, grupos dentro do Entra ID, trabalhar com MFA. Então isso aqui hoje, né, com a evolução dos ataques cibernéticos, hoje praticamente obrigatório utilizar MFA. A gente vai ver como que habilita single sign-on para aplicações tanto interna quanto externa. Falar sobre o IAM, né, que é as configurações de segurança de recursos que eu tenho dentro do Azure, e também sobre a parte de identidade híbrida, como que eu conecto o meu Active Directory on-premises com o Entra ID. Então, a gente vai passar por tudo isso. Depois a gente vai falar um pouco sobre escalabilidade, né? Como que eu escalo as minhas aplicações dentro do Azure. Isso é uma das coisas mais bacanas que a gente tem em soluções em nuvem, que é essa escala muito rápida, tanto uma escala vertical quanto horizontal. Então a gente vai estudar os recursos que a gente tem dentro do Azure para trabalhar com essas escalas. Então a gente vai falar sobre os scale sets, sobre os app service, sobre os automation. Vamos falar de algumas coisas sobre relacionadas à otimização de custo desses recursos aqui, então como que eu consigo utilizar eles a um custo baixo. Vamos falar sobre o Azure Reservation, que, cara, isso aqui economiza muito dinheiro para a máquina virtual, e o Azure Spot também.
Esses dois caras aqui, se utilizados de forma correta, eles podem gerar uma economia com máquinas virtuais de até 80%. Então é uma baita economia. Depois a gente vai falar sobre DevOps. Sim, precisa conhecer um pouco de DevOps. Aqui a gente não precisa, vou ter que ser programador, vou ter que aprender Docker. Não. Você precisa conhecer a parte de infraestrutura. Então, o Azure, ele tem o Azure DevOps. Então, a gente vai entender o que é esse Azure DevOps. Dentro do Azure DevOps, ele faz também a utilização do que a gente chama de CI/CD. Então, a gente vai entender o que é CI/CD. E dentro do Azure DevOps, ele quebra isso em vários serviçozinhos. Então, a gente vai entrar em cada um desses serviços e vamos aprender a utilizar. A gente vai aprender a utilizar o repositório Git do Azure, que é o Azure Hub. Então, tudo isso está dentro do Azure DevOps. Então, aqui a gente vai pegar essa parte de infraestrutura e a gente vai entender como funciona. Vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura como um código, tá? Principalmente com o ARM e com Terraform, que é o que a gente tem mais hoje de demanda. Então a gente vai bater um papo aqui um dia dedicado só para essa parte de DevOps e também vamos entrar nessa parte de IAC. Então aprender o que é o Terraform, como que cria uma infraestrutura utilizando o Terraform. E por fim desse dia, a parte de automação e orquestração. Então, como eu utilizo o Logic Apps e alguns serviços que o Azure oferece para a gente poder otimizar e automatizar os nossos recursos dentro do Azure. E para quem garantir a vaga hoje até as 23h59, a gente tinha encerrado esse bônus, mas a gente decidiu voltar para vocês que estão aqui na aula ao vivo. Então, para quem garantir a vaga ainda hoje, vai receber mais 2 dias adicionais. Então, além de ter esses 6 dias aqui com esses recursos, a gente vai ter mais 2 dias adicionais só para falar de migração. Então, o que a gente vai ver aqui nesses 2 dias? Como que eu olho para o meu ambiente on-premises e eu valido o que vale a pena levar para o Azure, o que não vale a pena. Então, tem ferramentas que ajudam a gente nisso. A partir do momento que eu olhei para o meu ambiente e falei, isso posso migrar, isso sim, isso sim. Como que eu migro isso para dentro do Azure? Então, vão ser 2 dias focados só nessa parte de identificar o que vale a pena ser migrado e depois como que a gente migra esses recursos identificados. Então vão ser 2 dias focados aí só nessa parte de migração, tá? Então tá aí a oportunidade para quem quiser garantir a vaga dentro dessa nova imersão. Tá aí no chat o link, tá? Lembrando que quem garantir a vaga ainda hoje vai receber esse bônus aqui, que são mais 2 dias só para falar de migração, né? Que hoje é o tema da vez, né? Então, hoje, um bom profissional cloud é aquele profissional, principalmente quem é prestador de serviço também, é aquele profissional que olha para a empresa e fala: isso vale a pena, isso não vale, isso vale, isso não vale. Beleza, agora como que eu levo o que vale a pena para lá da melhor maneira? A gente leva assim. Então, por isso que a gente precisa de 2 dias, porque é bastante coisa para a gente ver aqui, principalmente do que levar, como que eu identifico o que vale levar e como eu identifico o que tem que continuar no ambiente on-premise. Maravilha, turma? Alguém ficou com alguma dúvida? Agora é a hora. Deu para entender? Esse curso, Maicon, ele vai ser ao vivo, mas vai ser todas as aulas vão ser gravadas e depois vai ficar com acesso vitalício, tá? Tanto as 6 aulas aqui core, quanto esses 2 dias adicionais. Então, todo o conteúdo ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado com acesso vitalício, para que vocês possam assistir sempre que vocês quiserem. E também a gente vai ter o certificado de conclusão dos 8 dias, tá? As aulas, elas vão ser às 19 horas, tá? Vai começar às 19 horas, horário de Brasília, tá? A gente deve ir das 19 até umas 21, 21h30, estourando 22, tá? Até para que o conteúdo não fica tão maçante, tá? Isso para os 8 dias, tá? Então, acesso vitalício na gravação. Então, pô, não consegui participar de algum dia. Beleza, você vai ter a gravação com acesso vitalício.
Outra coisa que vocês vão ter acesso também, o certificado de conclusão. E eu vou liberar mais um bônus que a gente também tinha encerrado, tá? Só que esse aqui vai ser diferente. Esse bônus vai ser diferente. Então, ó, prestem bastante atenção. Presta bastante atenção para você não ficar de fora. Para quem garantir a vaga até às 23h59, a gente vai liberar esses 2 dias adicionais de imersão. Para quem garantir a vaga enquanto a gente estiver aqui, então depois que eu tirar as dúvidas, vou esperar uns 2, 3 minutinhos e a gente encerra. Quem garantir a vaga enquanto a gente está aqui, eu vou liberar mais 6 meses de acompanhamento, onde a gente vai ter mentorias ao vivo, uma vez por mês. Então vão ser 6 sessões de mentorias. Essas sessões de mentorias é para eu ouvir vocês, tirar as dúvidas de vocês, poder orientar vocês. E a gente vai ter também, durante esses 6 meses de acompanhamento, um grupo exclusivo no WhatsApp só para tirar dúvida. Então, quem garantir a vaga agora, enquanto a gente está ao vivo, além de receber os 2 dias adicionais, vai receber esses 6 meses de acompanhamento, onde a gente vai ter mentorias mensais e um grupo exclusivo nosso dentro do WhatsApp para tirar dúvidas. Beleza? Deu para entender? As datas, tá aqui, Thiago. A gente vai ser sempre quinta e sexta, tá? A gente começa dia 17, próxima quinta. Então é quinta e sexta, 17 e 18. Aí a gente para, até porque vai ter bastante conteúdo para vocês revisitar. A gente volta dia 24, aí 24 e 25. Então outra quinta e sexta. A gente para, aí finaliza 31 e 1. Tá? E depois a gente vai divulgar qual que vai ser a data dessas 2 aulas adicionais, mas vai seguir na mesma estratégia. Vai ser numa quinta e numa sexta. Maravilha? Aí, para quem garantir a vaga agora, com esse bônus, 6 meses de acompanhamento, mais com a mentoria, uma sessão por semana, aí a gente vai divulgar também quando vão ser esses encontros de mentoria. E o grupo do WhatsApp é nosso. Quem quiser tirar dúvida, pedir orientação, o grupo tá lá também, durante esses 6 meses. Maravilha? Qual a melhor solução para migrar? É que aí depende, cara. É aquilo que eu falei para vocês. Nuvem nunca é qual é o melhor. Cara, tem que entender a necessidade, porque são várias formas diferentes. Por isso que é importante conhecer o Azure. Porque não existe isso, é diferente do on-premise. Qual a melhor solução? Não existe essa de melhor, tem várias. Uma vai atender um cenário, outra vai atender outro, principalmente quando a gente fala de custo, tá? E os labs, terá que fazer a assinatura do Azure? Quem for fazer os labs, então o que eu sempre recomendo em qualquer treinamento meu ao vivo? Utilize o ao vivo para que você preste atenção e tire suas dúvidas. Depois você vai ter acesso à gravação para você fazer o lab com calma, pausando a aula, tá? Agora, pro lab, sim, você tem que ter uma subscription do Azure, tá? Tem a opção de criar uma subscription gratuita, mas quem já criou a subscription gratuita, tá? Quem já criou, pode utilizar a paga, tá? Que eu garanto que tudo que a gente vai ver nesse treinamento, se vocês seguirem a orientação que eu vou dar no primeiro dia, mesmo utilizando uma subscription paga, vocês não vão utilizar nem R$ 50. Não vai chegar nem a R$ 50. Sim, ô Maicon, o curso é todo prático, tá? Quem está mais acostumado comigo, com os nossos cursos, os cursos são todos práticos. Aí a gente larga PPT, tá? E aí a gente vai para a prática mesmo. O máximo que a gente faz é fazer um desenho para ilustrar um cenário, mas aí a gente pega aquele desenho e vai para a prática. Então, se a gente pegar essa arquitetura que a gente viu, a gente vai montar ela na prática. Às vezes eu faço um desenho para ilustrar, mas a gente sempre vai para a prática, porque é o que eu prezo. Eu prezo, né? A minha metodologia é o conhecimento em cima da prática. Eu acho que é muito mais fácil aprender fazendo do que aprender lendo, fazendo, olhando o PPT. Então, cara, a gente é sempre, cara, é mão na massa. Que nem o Thiagão colocou aí. Cara, é mão na massa. Cara. É isso que eu comentei agora, Michael. Se você nunca criou uma subscription no Azure, você pode criar uma gratuita. Aí você não vai ter custo nenhum. Agora, se você já criou e já usou todos os créditos que ela oferece,
Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que migrar essa subscription para pagar como uso. Só que o jeito que a gente vai utilizar esses recursos, vocês não vão gastar nem. Cara, eu colocaria uns R$ 30, mas vou colocar aqui no máximo 50. Mas não vai chegar a R$ 50, tá? Aí vocês vão entender também, tem muita gente que deixa de estudar qualquer solução em nuvem, não é só o Azure, porque acabou os créditos gratuitos. E não sabem que se souber utilizar uma subscription da forma correta, você consegue fazer um baita estudo o mês inteiro sem, cara, gastando R$ 50. Eu tenho vários alunos que fazem parte de formações avançadas minha, que tá todo mundo pago como uso. Cara, faz lab, faz um monte de coisa, dificilmente ultrapassa a marca de R$ 100. Agora tem gente que fica parado, não faz nada, não pratica nada, porque acabou os créditos. Aí não dá. Tá? Vocês têm que entender que, cara, hoje é prática, tem que praticar. Cara, não tem como você depender de subscription gratuita para isso. Não tem como. E você tem que entender que você está investindo na sua carreira. Então, você não tá, usei R$ 50 no Azure esse mês. Não foi dinheiro jogado fora. Cara, aquilo está sendo um crescimento para sua carreira. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente hoje que não pratica mais Azure, ou eu tô falando isso do Azure, mas qualquer provedor é igual, tá? Qualquer provedor é igual. Então, tem gente que não pratica hoje Azure porque acabou ali os créditos gratuitos. Então, assim, cara, se você parou, a sua carreira também vai estagnar na parte de nuvem, porque você tem que praticar. Então, vale muito a pena pagar para usar, desde que saiba utilizar da forma correta, que é o que eu vou ensinar no primeiro dia. Como que vocês vão fazer o nosso treinamento inteiro com todos os labs, fazendo o lab depois do treinamento, tudo gastando bem pouco mesmo. Beleza? Mais alguma dúvida, turma? Quem está chegando junto aí com a mentoria, estou vendo aqui alguns nomes. Bem-vindo aí, então, além de ganhar esses 2 dias extras, vocês também vão ter acesso a 6 meses de mentoria, tá? E a gente vai divulgar para vocês certinho quando vão acontecer essas sessões, porque são sessões ali para a gente aprofundar, destravar, orientar, passar coisas que as empresas estão usando. Então, vai ser um processo de mentoria ali bem bacana para que vocês avancem cada vez mais. Beleza? Mais alguma dúvida, turma? Ó, vou passar o link dessa página que eu estou mostrando aqui para vocês também. Aí, Maicon, na página lá embaixo, tem aqui para entrar em contato no WhatsApp com a equipe, tá? Deixa eu só ver se esse link vai abrir, porque ele tem um true aqui no final. Vai. Beleza? Então, olha só, hein? Eu vou encerrar aqui. Então, encerrando aqui, vai encerrar também a oportunidade aí com a mentoria. Então, a oportunidade com os 2 dias vai ficar até as 23h59, mas encerrando aqui, a gente também encerra essa oferta de acompanhamento de 6 meses aí, com sessões de mentorias mensais, mais grupo no WhatsApp. Show de bola? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Maravilha. Então, eu vou encerrar aqui, tá? Então, quem quiser garantir a vaga ainda com os 2 dias adicionais, tem aí até as 23h59. Maravilha? Então é isso aí, turma. Então, um grande abraço aí para todos. Fique com Deus. Boa semana aí para vocês. Para quem está chegando junto aí na imersão, então, próximo dia 17 a gente começa com tudo. Quem está chegando na mentoria também vai ter bastante coisa para passar para vocês ali nas nossas sessões. Isso aí, vamos para cima, crescer aí que cloud é o momento. Então vamos surfar esse momento aí. Legal? Abraço para todos, pessoal. Valeu!